Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para nos obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar a grade aqui para o nosso domingão, vamos só fechar como foi a nossa sexta-feira rapidinho. O nosso sábado está acontecendo aí, né? Vamos comentar como foi a nossa sexta. Na sexta-feira foi uma grade bem atípica aí, né? Como já está indo para os finais aí dos campeonatos europeus, eu separei apenas uma grade com 3 jogos. Dos 3 jogos aí, a gente ficou com 2 greens e um red pelo meio do caminho. O bilhete do canal, a gente havia deixado um bilhetinho solo, né? Deixamos apenas a Inter de Milão para vencer a sua partida. Tava pagando o bilhete no dia que eu deixei lá no vídeo. É uma base de 1,65. A gente conseguiu aí cravar o bilhete do canal. Então vamos dar uma olhadinha em como foi. Separamos 2 jogos aí na Série A da Itália. No jogo do Como contra a Inter, trabalhamos com a Inter de Milão para vencer a sua partida. O bilhete bateu. E trabalhamos aqui com a Napoli contra o Cagliari, com a Napoli para vencer a sua partida, o bilhete também bateu. Os 2 jogos, as 2 equipes precisavam vencer, não tinha outro segmento aqui, porém aí com a vitória da Napoli, a Napoli foi a grande campeã, né? Parabéns à equipe aí, a Inter ficou com a segunda colocação. Né? Para fechar o dia, a gente trabalhou na Liga de Primeira lá do Chile, no jogo do Limache contra a Universidade de Chile, trabalhamos com a Universidade de Chile na chance dupla, que foi o resto do dia. Então fechamos essa sexta-feira com apenas 3 jogos aí, ficamos com 2 greens e um red pelo meio do caminho e conseguimos aí bater o bilhete do canal. Então vamos lá, o nosso sábado está acontecendo aqui, está sendo um sábado aí, no princípio os 2 primeiros jogos foram muito bons, eu comento no vídeo que sair amanhã. Vamos pular aqui para o nosso domingão. O que eu venho trazer para o domingo aqui? Uma grade com mais 10 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Antes até de eu comentar aqui a grade, comentar mais uma vez para quem ainda é novo na família, eu vi que tem novas pessoas entrando aí. Lembrando, eu não sou nenhum tips, não sou nada, eu sou apenas um apostador comum, assim como vocês, que tento aqui, dia após dia, estudar cada campeonato, estudar cada time. Vou lançar bem em breve aí novos estudos, tá bom? Como eu já mencionei em vídeos anteriores, com metodologias que eu utilizo para mim, para poder buscar jogos, para poder buscar algumas situações de mercado para buscar greens. Eu vou estar divulgando aqui novamente. E mais uma vez dizendo, eu só venho aqui todo dia, assim como cada um de vocês, um apostador comum, buscando as melhores oportunidades do mercado aqui para a gente trabalhar junto. É até o logo que eu utilizo aí quando eu solto os vídeos. Então vamos lá. Vamos para o primeiro jogo aqui do nosso domingão. Separei o primeiro aqui, já é uma sequência de 3 jogos aqui na Premier League. Só trouxe os jogos que ainda tem alguma coisa a valer para as equipes. Jogos que não tá valendo mais nada nesse domingo para equipe nenhuma, eu tô fora. Eu tô buscando fazer precificação, colocar o meu dinheiro em jogos que as equipes vão entrar ainda com gana para vencer, com gana para acontecer alguma coisa ali que vale algo para elas. Então eu tô buscando isso. Primeiro jogo, vamos lá. Meio-dia, jogo do Fulham enfrentando o Manchester City. Vamos dar uma olhada na competição para depois a gente comentar. Manchester City é o terceiro colocado, a equipe visitante, e o Fulham é o 10º. O Fulham já não tem mais aspirações nenhuma no campeonato, não vai cair para a segunda divisão, nem vai buscar nenhuma competição europeia. O City é o único interessado na partida, apesar de estar jogando fora de casa. Ele é o terceiro colocado, depende apenas de um empate para garantir a vaga na Liga dos Campeões. E tá aqui, ainda tem equipe que a gente vai operar. Newcastle, ainda tem mais uma que eu separei aqui, que se eu não me engano acho que é o Chelsea. Vamos lá, vamos comentar aqui primeiro. O Fulham, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E o Manchester City, nos últimos 5 jogos, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aqui de vitórias do Manchester City. O que eu vou buscar nessa partida? Para o City estar jogando fora de casa e esse momento aí que vem oscilando bastante, eu não vou comprar essa vitória. O City depende apenas de um empate e é o único interessado na partida. É o que eu vou buscar, uma chance dupla a favor do City. A equipe ganhando ou empatando essa partida, a gente consegue pegar um green aqui. Tá pagando o bilhete numa base de 1,18, é o único interessado na partida, é o que eu vou buscar como bilhete para esse jogo. Nosso próximo jogo, continuando aí na Premier League, no horário de meio-dia, jogo agora do Newcastle enfrentando o Everton. Vamos dar uma olhada aqui no momento. Na Liga, o Newcastle é o quarto colocado da competição e o Everton é o 13º. Mesma situação do jogo do Fulham contra o City. O Everton não busca mais nada no campeonato, ainda está jogando fora de casa. O único interessado na partida é o Newcastle, porque olha a sequência de times aqui com 66 pontos. O quarto é o Newcastle, o quinto o Chelsea com 66 e o sexto o Aston Villa também com 66. E olha mais um aqui, o Norwich Forest é o 7º colocado com 65. O Newcastle já é outra situação, diferente do City. Ele precisa vencer para se garantir aí na Liga dos Campeões. Então vamos dar uma olhada. O Newcastle, nos últimos 5 jogos, ele vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E o Everton, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O mesmo retrospecto, né? No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho, de certa forma, até uma oscilação. Eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias do Newcastle e uma do Everton.
que eu venho buscar nessa partida? Não tenho o que buscar aqui, senão essa vitória do Newcastle. Tá pagando bilhete por uma base de 1,33, vou deixar como bilhete para esse jogo. É a única equipe aqui interessada de certo ponto na partida, precisa vencer para se garantir na Liga dos Campeões, é o que eu vou buscar aqui, vitória do Newcastle. Próximo jogo que eu separei, no horário aí de meio-dia, mais um jogo que interessa para ambas as equipes aqui. Jogo do Norwich Forest enfrentando o Chelsea. Vamos dar uma olhada, as duas equipes estão bem próximas aí, ó. São quinta e sétima colocadas respectivamente. Aqui eu já vou atuar de forma diferente, sabe por quê? Vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro aqui no momento do Norwich. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Chelsea nos últimos 5 vem de 1 derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, vem aí de 1 vitória para cada lado e 3 empates pelo meio do caminho. Agora sim, o que eu vou buscar? Mercado de gols, dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Chelsea, eu tive mais de 1,5 em 3. E nos últimos 5 jogos aí do Norwich Forest, eu tive mais de 1,5 em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí, por base, para sair mais de 1,5 na partida, por base de 1,22, vai ser o que eu vou deixar como bilhete para esse jogo. Por que eu não vou buscar mercado de resultados? Porque interessa para as duas equipes. Qualquer uma das duas equipes aqui que venha vencer a sua partida, tem chance aí de figurar na Liga dos Campeões, dependendo também do jogo do Aston Villa, que esse eu não vou operar, fiquei de fora, mas interessa bastante aqui, tanto para o Chelsea quanto para o Norwich Forest. Nenhuma equipe aqui vai ficar de fora de competição europeia, porque todas já estão acima. O Brighton tem 58, vai cumprir tabela. Mas cada uma vai definir qual o escalão, né? O grau da liga de competição europeia aí que vai enfrentar. Aqui, como eu vejo um jogo disputado, onde se uma equipe fizer 1-0, a outra já está sendo eliminada, ela vai cair para dentro para tentar empatar, para tentar virar a partida. E eu acredito que seja um mercado aqui para a gente buscar gols. Próximo jogo, agora vamos sair da Inglaterra, da Premier League, vamos lá para a Super League, na disputa de título da Dinamarca. Mais jogos aqui que tem envolvimento para ambas as equipes. No horário de meio-dia, jogo aí do Copenhague enfrentando o Nordsjælland. Vamos dar uma olhada aqui. A equipe da casa é a primeira colocada, a equipe visitante é a quinta. Momento do Copenhague, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias. E o Nordsjælland, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para a equipe visitante e 2 para a equipe da casa. Vim buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Nordsjælland, mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Copenhague, mais de 1,5 em 3. Vai estar pagando bilhete para sair mais de 1,5 na partida, por base de 1,19 é o bilhetinho para esse jogo. Tem chance aqui, o Copenhague é o primeiro colocado para ser campeão? Mas de outras temporadas eu já operei em algumas situações, quem trabalha aqui junto com a gente aqui já sabe. Na Dinamarca às vezes acontece essa zebra, na Dinamarca e muitas das vezes também na Bélgica. As equipes ali estão próximas para ser campeã e na última rodada às vezes dão alguns moles, então tô fora aqui do mercado de resultados, poderia até buscar a vitória do Copenhague, mas preferi ficar aqui com o mercado de gols. Um outro jogo que é envolvido diretamente, no mesmo horário, meio-dia, é o jogo do Midtjylland, enfrentando o Rangers. As duas equipes são segunda e quarta colocada, respectivamente. O jogo interessa aí somente ao Midtjylland. Nos últimos 5 jogos do Midtjylland, a equipe vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. E o Rangers, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, oscilações. 2 empates pelo meio do caminho, 2 vitórias para a equipe da casa e 1 para a equipe visitante. Também vou operar aqui em mercado de gols, dá uma olhada comigo. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Rangers, eu tive mais de 1,5 aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Midtjylland, eu também tive mais de 1,5 aí em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd. Por uma base de 1,18, eu deixo para sair mais de 1,5 na partida o bilhete para esse jogo. Tem que vencer, né, depender do tropeço aí do Copenhague para assumir a liderança e buscar ser campeão, mas para isso aí tem que vencer o Rangers e eu acredito que seja um jogo também para a gente ver gols aí. Dando sequência, vamos agora lá para a Taça de Portugal, a 1h15 da tarde, jogo do Benfica enfrentando o Sporting. As duas equipes, momento do Benfica, nos últimos 5, a equipe vem de 2 empates e 3 vitórias. E o Sporting, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, eu tenho mais um histórico aqui de equilíbrio, né? Eu tenho 2 vitórias para o lado do Sporting e 3 empates pelo meio do caminho, com um sendo resolvido aí após as penalidades. O que eu venho buscar aqui? São 2 equipes de ponta aí de Portugal. Nessa temporada jogaram bastante bola, despontaram das outras. Eu vou buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Sporting, eu tive mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Benfica, eu tive mais de 1,5 também em todos.
bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd aí, por uma base de 1,26 é o bilhetinho para esse jogo, para sair mais de 1,5. E tive um esporte aqui que já ganhou a Liga, agora vem forte para tentar buscar a Taça de Portugal, e o Benfica a mesma coisa, não vai querer terminar a temporada aí sem conseguir um título, por isso eu estou envolvido em mercado de gols. Dando sequência, vamos agora para a Bélgica. Lembra que eu comentei aí? Jogo também de disputa de título, 1h30 da tarde. Vamos para o primeiro. É o jogo do Clube Bruges enfrentando o Antwerp. As duas equipes aí. A equipe da casa, a segunda colocada, a equipe visitante é a quinta. Momento do Clube Bruges. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias. E o Antwerp, nos últimos 5, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 vitória para a equipe visitante e 4 vitórias para a equipe da casa. O que eu vou buscar aqui? Aqui não sei mais, eu vou buscar a vitória do Clube Bruges. Tá pagando bilhete aí para uma base de 1,27, eu vou buscar a vitória aí da equipe da casa. Se vencer, vai ter que depender do Royal Union aí, né, para ver se acontece algum tropeço, para buscar ser campeão, mas aqui eu tô fechado aí com o Clube Bruges. Próximo jogo, no meio de campeonato, na Bélgica, jogo a 1h30 também, jogo do Royal Union enfrentando o Gent. Momento aí, as duas extremas, né, nessa fase aqui de disputa de título. A equipe da casa é a primeira colocada, a equipe visitante aí é a sexta. Momento do Royal Union, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate e 4 vitórias, e o Gent, que nos últimos 5 vem de 5 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho e 3 vitórias do Royal Union. É o que eu venho buscar aqui mais uma vez. Tem que vencer para ser campeão. Jogando em casa diante dos seus domínios, tá pagando bilhete aí para uma base de 1,18. Eu deixo o Royal Union para vencer a partida, é o bilhete para esse jogo. Vamos lá, agora mais 2 joguinhos aí, vamos lá para a Série A na Itália. Únicos jogos também que eu estou trazendo aí de interesse na Itália para essas duas equipes. E é os únicos que eu vou me envolver. Às 3h45 da tarde, o primeiro é o jogo da Lazio enfrentando o Lecce. A equipe aí da casa, no momento, é a sexta colocada da competição e a equipe do Lecce aí é a 17ª. Vamos falar do momento das equipes primeiro. O momento da Lazio, nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 empates. E o Lecce, nos últimos 5, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 2 vitórias do Lecce e 2 da Lazio. Eu poderia comprar aqui algo a favor da Lazio? Poderia, mas essa questão aqui do confronto direto me chama muita atenção porque eu vejo equilíbrio. Então eu estou em mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Lecce, eu tive mais de 1,5 aí em 3. E nos últimos 5 jogos da Lazio, eu tive mais de 1,5 aí em 4. Bilhete para essa partida, vamos dar uma olhada quanto está pagando. Uma base aí de 1,27 eu deixo como bilhete para esse jogo. Que é uma outra situação aqui, uma outra análise. Dá uma olhada, a Lazio, ela precisa aí somente vencer, né, e torcer aqui para a Fiorentina não vencer, porque tem a questão do saldo de gols, mas eu não fiz as contas aqui, vou ser bem sincero, mas eu acho que ainda tem alguma chance aqui da Fiorentina. A Lazio, para ela, o ideal é vencer a sua partida ou empatar, né? Isso aí, tem que empatar ou vencer, que aí fecha aí 68 ou 66 pontos. E eu, mais ainda dizendo, tem 65 pontos. Se ela vencer, ela pode chegar a 68 e ainda roubar a 4ª colocação da Juventus, dependendo do jogo aí contra a Roma. Mas dá uma olhada aqui na parte de baixo da tabela. Olha o Lecce pro Empoli. São duas equipes aqui que estão coladas, então esse jogo interessa muito também para o Lecce, porque tanto o Veneza quanto o Empoli pode roubar essa vaga aí do Lecce e jogar o Lecce para a segunda divisão. Então esse jogo interessa as duas equipes. Eu tô fora de mercado de resultado, eu vou buscar gols, eu acredito que a gente consiga ver essa tendência. Para a gente encerrar o dia, o último jogo aqui para a gente, às 3h45 da tarde, também na Itália, é o jogo do Veneza enfrentando a Juventus. Momento, a equipe visitante, a 4ª colocada da competição, enfrentando a equipe da casa aí, que é a penúltima colocada, 19ª. Momento do Veneza, nos últimos 5, a equipe vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E a Juventus, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 3 vitórias da Juventus e 2 empates pelo meio do caminho. Não vou confiar na Juventus, ainda mais contra o Veneza, já me deu tantos heads. Tô fora do mercado de resultados, até porque, vou comentar de novo, há interesse para as duas equipes. Dá uma olhada, vou buscar gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de 1,5 em todos os jogos. Nos últimos 5 jogos da Juventus, mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos do Veneza,
mais de 1,5 aí em todos. Bilhete para essa partida vai estar pagando uma odd por base aí de 1,27. Eu vou deixar com bilhete para esse jogo. Dá uma olhada, vamos mostrar aqui. A Juventus é a quarta colocada, depende só de si para garantir essa vaga da Liga dos Campeões. Se vencer, a vaga é deles. Se empatar, tem chance aqui da Roma ou até mesmo a Lazio passar. Então, só interessa a vitória para a Juventus. Mas por estar jogando fora de casa e contra uma equipe aí que também está envolvida direto, precisa do resultado, Veneza, se vencer, chega aqui a 32 pontos, tem ainda a esperança de escapar da segunda divisão, eu vou buscar, como eu mencionei, mercado de gols. Então, minha família, tá separado a nossa grade aí. Então, minha família, tá separado nossa grade aí. Espero que seja um domingo de vitórias aí. Não só nossas apostas, mas todos os nossos projetos. Seja um domingo abençoado e uma abertura de semana muito boa. Bilhetinho do canal, tô deixando uma tripla. Tô deixando Manchester City na chance dupla. Tô deixando Newcastle para vencer a sua partida. E tô deixando aí o jogo do Royal Union para vencer a sua partida. O Royal Union, né? Perdão. Esse bilhete triplo deu uma odd aí por base de 1,85. Fica sendo o bilhete do canal para esse domingo. Amanhã eu venho comentar como foi o restante da grade do sábado e passar os jogos para segunda-feira. Mais uma vez, só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.